Então, vamos lá. Abriu a página, né, da secretaria. Aí nós vamos em diário de classe. Abriu a janelinha. Nós vamos lá em registro de aulas. Então, aqui abriu as disciplinas, né? Aí, vou iniciar com língua portuguesa. Abriu. Primeira coisa que eu vou fazer, o calendário, né? Então, ó, eu vou preencher o dia 16. Aqui no calendário está azulzinho nessa primeira semana, porque eu não preenchi ainda, tá vendo? A segunda semana eu já preenchi o dia 12, o 13, o 14. E hoje eu vou registrar a aula do dia 16, a aula de ontem, né? Sexta-feira. Então, abriu a disciplina, né, de língua portuguesa, primeiro bimestre. Aqui nós vamos definir o horário, né? Então, as minhas aulas foram na primeira aula e na segunda aula de língua portuguesa. Definir o horário, eu vou lá na minha rotina. Vou ver a habilidade que foi trabalhada no centro de mídias, né? Então, foi trabalhado três habilidades, né? Aqui na primeira aula foram trabalhadas 2 habilidades e na segunda, 1 habilidade. Então, na primeira aula, foram trabalhadas a habilidade 6. Então, primeiro, eu vou ver se eu registrei aqui embaixo, né, a habilidade. A habilidade da primeira aula eu não registrei, né? Se eu tivesse registrado, eu poderia copiar e colar. Como eu não registrei, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar procurar essa habilidade aqui. Então, aqui nós temos o primeiro, segundo, terceiro e o quarto bloquinho. Então, nós vamos procurar essa habilidade aqui, né? Ou então, para facilitar, eu posso digitar a habilidade, que é EF01 LP03. Eu digitei, né? Não apareceu. A que apareceu aqui foi uma que eu já havia digitado, né? Então, eu vou apagar, que a habilidade que eu estou procurando não apareceu. Eu vou apagar e vou precisar digitar, né? Então, o que eu fiz? Eu fui lá no livro, né, do Aprender Sempre, confirmei a aula que foi trabalhada e procurei as habilidades, né? Então, as habilidades estão aqui, então eu vou digitar ela. Então, vamos lá. Como eu não encontrei a habilidade, eu precisei digitar, né? Então, eu digitei a habilidade, né? Coloquei o número lá em cima, né? Digitei a habilidade. Aí, aqui eu marquei Centro de Mídias, lista de atividades impressas pela escola e o número 10, outros. Então, eu coloquei, né? Que eu faço um trabalho através do WhatsApp, usando o caderninho do aluno. Então, eu coloquei aqui, eu registrei. Aqui embaixo também me orientaram a escrever o seguinte: aulas ministradas pelo Centro de Mídias e pela professora. Né? Então, fazendo isso, eu vou salvar. Eu prefiro fazer uma aula de cada vez e salvar. Eu acho mais garantido. Aí, eu salvei. Aí, eu vou registrar a próxima habilidade, né? A próxima habilidade que foi trabalhada eu também vou digitar. EF01 LP18. Aí eu vou olhar aqui, né, ó, não apareceu. Sinal que eu vou precisar ou copiar, se eu coloquei lá na minha rotina. Se eu não coloquei na rotina, eu vou precisar digitar. Aí eu vou aqui na rotina, né, de língua portuguesa. Está aqui embaixo, ó. EF01 LP18. Já digitei o número, então eu vou copiar a escrita, né? Copiar. Aí eu vou colar aqui, ó.
colar, tá vendo? Aí eu vou lá embaixo, já está tudo selecionado, né, da primeira aula. Aí eu vou salvar. Salvei, fecho e volto lá em cima. Então, a aula de português do dia 16/4 eu já registrei. Agora eu vou registrar a próxima aula que eu tive nesse dia, né? Aí eu vou voltar lá na minha rotina para confirmar qual aula que eu tive nesse dia também. Aula de matemática do Centro de Mídias, tá vendo? Aí eu vou voltar lá no Centro de Mídias, vou fechar. Centro de Mídias não, na página da secretaria. Vou fechar. Aí eu vou selecionar a disciplina de matemática. Selecionei. Lembrando de sempre olhar o calendário, né? Aí eu vou, ó, dia 16/4, matemática, né? Aí eu vou selecionar a aula. Nesse dia, eu tive a terceira aula de matemática do Centro de Mídias. Aí eu vou procurar a habilidade desse dia, dessa aula. Então, vamos lá. Registrei o horário, né? Agora eu vou procurar a habilidade. Aí, primeiro, fica mais fácil, né? Eu vou na rotina. Aí, a habilidade está aqui, ó. EF01MA13. Aí, eu vou copiar. Vou colar aqui em cima. Colei, tá vendo? Não apareceu, sinal que eu preciso digitar. Mas, como ela está na rotina, eu vou copiar e vou colar, né? Lá onde está escrito observação. Copiei. Colei. Aí, eu vou fazer o mesmo procedimento. Marcar o centro de mídias, o número 4, né? Lista de atividades e o número 10. E vou digitar a mesma coisa. Aula ministrada. Digitei, né? Aula ministrada pelo Centro de Mídias e pela professora Roseli. Aulas. Salvei. Fechei. Depois também eu trabalhei com matemática a minha aula, né? Então, eu trabalhei. Aí eu também vou registrar a aula que eu trabalhei. Daí, vou voltar lá. Vou adicionar no horário, né? Que eu esqueci. Então, foi na última aula. Aí, eu também vou procurar a habilidade que eu trabalhei. Então, eu encontrei, né, a habilidade que eu trabalhei. Vou fazer a mesma coisa. Vou copiar o número primeiro. Vou colar. Colei. Ó, já apareceu, tá vendo? O sinal que tinha lá. Resolver. Ah, não, não é essa. Vou ter que apagar. E lá na rotina, copiar. E colar. Colei errado. Então, vamos lá. Como não tinha, né, eu fiz a mesma coisa. Fui lá, copiei e colei aqui. Que já está tudo marcadinho, né? Aí eu vou salvar. Prontinho. Então, a aula de matemática foi registrada. Daí, vou fechar. Vou ver qual foi a aula que eu tive, né? A outra aula. Aí, eu tive também aula de língua portuguesa, né? Que foi minha. Mas eu já registrei também as habilidades que eu trabalhei. Agora, a minha dúvida é...
as aulas do Centro de Mídias de Arte, né, e de Educação Física, se vai ser as professoras dessa disciplina que vai estar registrando. Lembrando que, né, vamos supor, vou lá em língua portuguesa novamente. Aqui nós estamos no mês de abril, né? Lembrando sempre de olhar o calendário, tá, ó. Mês de fevereiro eu já preenchi, só falta essa semana que eu preciso, né, preencher também. Então, lembrar sempre, ó, primeiro eu vou aqui, entrar no dia 8. Fiz a semana do dia 8 de todas as disciplinas. Aí eu vou fechar, né, vou escolher outra disciplina e vou voltar aqui, ó, no calendário, tá? Lembrar sempre de marcar o calendário, tá bom?